Olá, cursista! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Geni Rodrigues Veloso e trabalharemos a disciplina Noções de Contabilidade Pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então vamos começar. Inicio a aula de hoje relembrando os instrumentos que compõem o modelo orçamentário brasileiro, definido na Constituição Federal de 1988, que são o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA. O PPA, com vigência de 4 anos, tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. E cabe à LDO, anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. Assim, a LDO, ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte, torna-se o elo entre o PPA, que funciona como um plano de médio prazo do governo, e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere. Então, nós temos aqui no slide apresentado os instrumentos, né? É um gráfico representando o PPA, a LDO e a LOA, onde o PPA parte dos objetivos, indicadores e metas, é quadrienal, ou seja, a cada 4 anos é elaborado. Depois nós temos as diretrizes e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ela é feita anualmente. E depois nós temos o detalhamento da receita e da despesa dentro da Lei Orçamentária Anual, como o próprio nome diz, a LOA. O PPA, ele faz o encadeamento entre as leis orçamentárias, a LDO, ela deve seguir o que foi traçado no PPA, e a LOA deve seguir as diretrizes tanto do PPA e as prioridades da LDO, ou seja, sofre restrição das duas leis. Para que o poder público possa desempenhar suas funções com critério, é necessário que haja um planejamento orçamentário consistente, que estabeleça com clareza as prioridades da gestão. Quanto gastar em saúde e em educação? Será que é preciso aumentar os investimentos em saneamento? Mas de onde virá o dinheiro para que esse aumento seja possível? Pois bem, nós temos então o ciclo orçamentário, que deve ser contínuo e dinâmico. É um processo definido como caráter contínuo, dinâmico e flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia os programas do setor público, nos aspectos físico e financeiro. Corresponde, portanto, ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público. Não se pode confundir o ciclo orçamentário com o exercício financeiro. Ou seja, o ciclo financeiro é o período durante o qual se executa o orçamento, correspondendo, portanto, a uma das fases do ciclo orçamentário, que, por sua vez, é um período muito maior, iniciando com o processo de elaboração do orçamento, passando pela execução e encerrando com o controle. Uma condição para que possamos compreender o orçamento como um instrumento de planejamento das ações a serem executadas é entender como este deverá se processar, ou seja, quais as fases formais que deverão ocorrer. Cabe salientar que o ciclo orçamentário é de vital importância para uma melhor aplicabilidade das normas e exigências impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiramente, nos cabe evidenciar o período como um todo, para que possamos entender posteriormente cada fase isoladamente. Segundo Kalil, o ciclo orçamentário é o período compreendido entre o início da elaboração orçamentária e o encerramento de determinado exercício financeiro.
ou seja, compreende desde o início do planejamento até a prestação de contas. E dentro do ciclo financeiro, deverão ser transcorridas 4 fases distintas, a saber, elaboração, que consiste na fase do planejamento propriamente dito, compreende a fixação de diretrizes e metas concretas para o período a ser considerado, bem como o cálculo do montante de recursos humanos, materiais e financeiros necessários para a materialização das diretrizes e metas, culminando com a entrega da proposta pelo Executivo ao Legislativo. Estudo e aprovação. Essa fase deverá ser desenvolvida sob os auspícios do Legislativo, que deverá discutir, por meio de comissões especialmente criadas para este objetivo, os temas na proposta abordadas com o objetivo de aprová-las e encaminhar novamente ao Executivo. A fase da execução é o período no qual a proposta já convertida em lei deverá ser posta em prática, com a finalidade de concretizar todos os objetivos estabelecidos. E, por fim, a fase da avaliação, que consiste na verificação da implementação do orçamento, ou seja, constatação da real materialização do que se havia planejado e aprovado. A avaliação não deve ser estática, mas sim ativa, tendo em vista que se constitui em papel importante no processo de realização do orçamento. Na elaboração da proposta orçamentária, o órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento fixa os parâmetros a serem adotados no âmbito de cada órgão ou unidade orçamentário. Do resultado das discussões entre as unidades de cada órgão e entre os vários órgãos da administração pública, é formulada a proposta consolidada, que o presidente da República encaminha anualmente ao Congresso Nacional. O projeto PPA, o Plano Plurianual, precisa ser elaborado pelo governo e encaminhado ao Congresso para ser discutido e votado até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato de cada presidente, como determina a Constituição. Após a sua aprovação, o PPA é válido para os 4 anos seguintes. Ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada da administração pública federal. O PPA deverá ser analisado e votado até o dia 22 de dezembro pelo Congresso Nacional. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como a LDO, prioriza as metas do PPA e orienta a elaboração do Orçamento Geral da União, que terá validade para o ano seguinte. O projeto da LDO é elaborado pelo Poder Executivo e deve ser encaminhado ao Congresso até o dia 15 de abril de cada ano. O projeto da LDO tem como base o PPA, e deve ser apreciado pelo Congresso Nacional até 17 de junho de cada exercício. Depois de aprovado o projeto, é sancionado pelo Presidente da República. Com base na LDO, se elabora a Lei do Orçamento Anual, ou seja, a LOA, uma proposta orçamentária para o ano seguinte, com a participação dos ministérios, órgãos setoriais e as unidades orçamentárias dos poderes legislativo e judiciário. Por determinação constitucional, o governo é obrigado a encaminhar o projeto de lei do Orçamento Anual, LOA, ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. O Congresso Nacional, por sua vez, tem até o dia 22 de dezembro para analisar e votar a Lei do Orçamento Anual, Plano Plurianual. Resumindo o processo ou ciclo orçamentário, então, temos o seguinte. O processo é iniciado no Poder Executivo com a elaboração da proposta orçamentária. Em seguida, a proposta é encaminhada para discussão e votação pelo Poder Legislativo. Com a aprovação da LOA, inicia-se a execução orçamentária. Junto e após a execução, realiza-se o controle orçamentário pelo Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, encerrando o ciclo orçamentário. Existem princípios básicos que devem ser seguidos para a elaboração e controle do orçamento, que estão definidos na Constituição, na Lei 4.320, de 17 de março de 64, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim,
Para a real eficácia dos controles das atividades financeiras do governo, é necessário que o orçamento se vincule a determinadas regras ou princípios orçamentários, o que resulta em inúmeras definições. Entre os princípios defendidos pela corrente doutrinária dos tratadistas, destacam-se os seguintes: princípio da legalidade, princípio da totalidade, princípio da universalidade, princípio da anualidade ou periodicidade, princípio da exclusividade, princípio da especificação, princípio da publicidade, princípio de equilíbrio, princípio de orçamento bruto, princípio da transparência e princípio da não afetação das receitas. A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 2º, estabelece os fundamentos da transparência orçamentária. A saber, o artigo 2º estabelece o seguinte, que a lei do orçamento conterá discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecido aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. Nesse momento da nossa aula, iremos tratar da Receita Pública. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1121, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade. Então, temos: Receita pública é todo recurso obtido pelo Estado para atender às despesas públicas, ou seja, tudo que entra aos cofres públicos para fazer face aos dispêndios. Ou seja, são ingressos ou fontes de recursos financeiros que serão aplicados na aquisição de bens e serviços, visando a prestação de serviços públicos à coletividade e provém dos serviços gerais prestados pelo Estado à sociedade, em troca da cobrança de impostos, taxas e contribuições. A receita pública divide-se em dois grandes grupos, sendo receita orçamentária, receita extra-orçamentária. Essa subdivisão é levando-se em consideração a relação que a receita tem, levando em conta sua participação no orçamento. Portanto, de maneira geral, podemos verificar que pela própria nomenclatura, uma das divisões será contemplada no orçamento, enquanto que a outra não estará descrita no orçamento. As receitas orçamentárias são aquelas que dependem de autorização legislativa para serem arrecadadas, ou seja, deverão figurar no orçamento público. As receitas orçamentárias, portanto, deverão ser previstas na Lei de Meios, ou seja, sua arrecadação depende da autorização legislativa, que é a Lei Orçamentária Anual, LOA. Exemplo de receitas orçamentárias, nós temos os tributos, que é a taxa, imposto e contribuição de melhoria. Temos a receita patrimonial, que é a operação de crédito, transferência de capital e corrente. A Lei 4.320/64, em seu artigo 11, define a divisão da receita orçamentária quanto a categorias econômicas. Então, categorias econômicas, nós temos a receita corrente e a receita de capital, onde a receita corrente constitui-se das receitas tributárias de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. E a receita de capital são as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos,
os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. A classificação por categoria econômica é importante para o conhecimento do impacto das ações de governo na conjuntura econômica do país. Essa classificação possibilita que o orçamento constitua um instrumento de importância para a análise e ação da política econômica, de maneira a ser utilizado no fomento ao desenvolvimento nacional, no controle do déficit público, etc. e tal. Com a portaria interministerial número 338, de 26 de abril de 2006, essas categorias econômicas foram detalhadas em receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de capital intra-orçamentárias. As classificações incluídas não constituem novas categorias econômicas de receita, mas especificações das categorias econômicas corrente e capital, que possuem os seguintes códigos: 7 para receitas correntes intra-orçamentárias e 8 para receitas de capital intra-orçamentárias. Existem, além da classificação de acordo com a categoria econômica, ainda a classificação por origem de recursos, ou seja, tanto a receita corrente como a receita de capital são classificadas de acordo com a origem dos recursos, que adentrarão nos cofres públicos através do orçamento público. Nas receitas correntes, a classificação por origem de recursos demonstra-se da seguinte forma: receita tributária, que é a receita decorrente da competência tributária instituída pela Constituição Federal. No caso, entende-se por tributo toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme Ávila, podemos definir tributo da seguinte forma: imposto cobrado sem a contraprestação imediata de um serviço, ou seja, paga antes e recebe os benefícios depois. Taxa é cobrada pela contraprestação imediata de um serviço, ou seja, paga no momento que recebe o benefício ou serviço. E contribuição de melhoria, que é cobrada somente após a prestação de um serviço, recebe o benefício ou serviço e paga depois. Receita de contribuições são aquelas receitas decorrentes de contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, como podemos citar a contribuição de empregadores e trabalhadores do Instituto de Seguridade Social, INSS, o Programa de Integração Social, PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL. Receita patrimonial, decorrente da utilização de bens imóveis, de rendimentos de valores mobiliários, tais como títulos de rendas e receitas derivadas do patrimônio, juros bancários. Receita agropecuária, são receitas decorrentes de exploração agropecuárias, como agricultura, cultivo do solo, inclusive no caso hortaliças e flores. Temos a pecuária, que é a criação e recriação ou engorda do gado de pequenos animais, a silvicultura ou reflorestamento e a extração de produtos vegetais. Receita industrial são aquelas provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E temos receita de serviços, que são as receitas decorrentes daquelas atividades que se caracterizam pela prestação de serviços, tais como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos e culturais. Temos as transferências correntes, que são recursos recebidos de outra pessoa de direito público ou privado, independente de contraprestações direta de bens ou serviços. Podem ocorrer a nível intragovernamental, ou seja, dentro do âmbito de um mesmo governo, e intergovernamental, entre governos diferentes da União para o Estado, do Estado para os municípios.
assim como recebidos de instituições privadas, do exterior e de outras pessoas. Outras receitas correntes. Integram essas receitas as multas e juros de mora, indenizações e restituições, receita da dívida ativa e receitas diversas. Receitas correntes intraorçamentárias. São receitas correntes de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais, dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, decorrentes do fornecimento de materiais, bens e serviços, etc. A classificação por origem de recursos das receitas de capital compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital, outras receitas de capital e receitas de capital intraorçamentárias. Onde nós temos operações de crédito, são recursos decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares, internos ou externos. No orçamento, esse título representa, como regra, o déficit orçamentário e no balanço os ingressos efetivos, alienação de bens, proveniente da alienação de bens imóveis e móveis. Temos também a amortização de empréstimos, que são provenientes da amortização de empréstimos concedidos, ou seja, a receita obtida com o retorno de recursos que haviam sido emprestados. E temos ainda como receita de capital as transferências de capital. As descrições das transferências de capital correspondem àquelas apresentadas em transferências correntes, salvo no que se refere à sua destinação, pois as receitas de capital, em sua aplicação, devem ser destinadas obrigatoriamente em gastos de capital, investimentos ou inversões financeiras. Outras receitas de capital. Nesse título, serão classificadas as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso de impossibilidade de utilização dos demais títulos. Receita de capital infra-orçamentária, que são as receitas de capital de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais, dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, derivadas da obtenção de recursos mediante a constituição de dívidas, amortização de empréstimos e financiamentos, ou alienação de componentes do ativo permanente, quando o fato que a originar decorrer de despesa de órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal, dependente ou outra entidade constante desses orçamentos no âmbito da mesma esfera de governo. A destinação de recursos constitui instrumentos que interliga todo o processo orçamentário financeiro, desde a previsão da receita até a execução da despesa. Esse mecanismo possibilita a transparência no gasto público e o controle das fontes de financiamento das despesas, por motivos estratégicos e pela legislação que estabelece vinculações para as receitas. Na fixação da despesa, deve-se incluir na estrutura orçamentária a fonte de recursos que irá financiá-la. Tratamento correspondente é dado às receitas, cuja estrutura orçamentária é determinada pela combinação entre a classificação por natureza da receita e o código identificativo da destinação de recursos. Na execução orçamentária, a codificação da destinação da receita indica a vinculação, evidenciando, a partir do ingresso, as destinações dos valores. Quando da realização da despesa, deve estar demonstrada qual a fonte de financiamento, ou seja, a fonte de recursos da mesma, estabelecendo-se a interligação entre a receita e a despesa. Então, as receitas orçamentárias, elas são classificadas em 4 grupos, que são as receitas administrativas, as receitas não administrativas ou vinculadas, as receitas diretamente arrecadadas e as operações de crédito. Então, a classificação por grupo da receita orçamentária, temos a receita administrativa,
são as receitas arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal. A este órgão também compete a administração e fiscalização das receitas, como, por exemplo, o imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, etc. Temos também as receitas não administrativas ou vinculadas, que são as receitas arrecadadas pela Receita Federal, mas não são administradas por ela. No caso, a Receita Federal arrecada a receita e a transfere para quem é de direito, embora seja arrecadado pelo INSS, por exemplo, através de GRPS, a contribuição previdenciária está incluída neste grupo. Temos também as receitas diretamente arrecadadas ou próprias, essas receitas são provenientes de esforço próprio de arrecadação de órgãos da administração direta ou de órgãos da administração indireta. Tem como característica o fato de serem arrecadadas por meio de guias próprias de arrecadação e que os recursos delas advindos geralmente não transitam pela conta única do Tesouro Nacional. E por último, temos as receitas de operações de crédito, que são as receitas provenientes de operações financeiras do Tesouro e das decorrentes de obrigações contratuais. Ainda temos a classificação da receita orçamentária quanto à afetação do patrimônio, que pode ser da seguinte forma: receitas afetivas e receitas não afetivas, onde as receitas efetivas são as receitas nas quais podemos identificar o ingresso financeiro sem o correspondente desincorporação de direitos ou incorporação de obrigações, ou seja, sem que a administração pública ceda bens ou direitos de sua propriedade. Caracteriza-se pelos recebimentos provenientes do poder de império do governo, ou seja, geralmente provém dos serviços gerais prestados pelo Estado à sociedade em troca da cobrança de impostos, taxas e contribuições. Essas receitas alteram a situação líquida patrimonial. Quanto à receita não efetiva, é o tipo de receita que não altera a situação líquida patrimonial, já que se originam de fatos permutativos que, por natureza, não alteram o patrimônio líquido. Ainda temos também a classificação da receita quanto à coercitividade, da seguinte forma: receitas originárias e derivadas, onde as receitas originárias decorre da utilização ou exploração do patrimônio pertencente ao órgão público, através da prestação de serviços a terceiros e outras rendas arrecadadas de modo espontâneo. E as receitas derivadas são oriundas do poder de império, ou seja, do poder que o Estado tem de exigir uma prestação pecuniária sobre bens, rendas e lucros dos particulares. Bem, gente, então vejamos agora um quadro que resume tudo o que foi falado quanto à classificação da receita pública. Então, nós temos receita pública, orçamentárias e extra-orçamentárias, onde a receita orçamentária, quanto à classificação econômica, se divide em receita corrente e receita de capital. Quanto à classificação por grupos, se dividem em receitas administrativas, receitas não administrativas ou vinculadas, receitas diretamente arrecadadas e operações de crédito. Quanto à afetação do patrimônio, nós temos a receita efetiva e a receita não efetiva. E quanto à classificação pela coercitividade, nós temos a receita originária e a receita derivada. Para melhor entendermos o processo de codificação, vamos codificar a receita com a arrecadação de imposto de renda de pessoa física que deverá ser lançada na conta orçamentária com o código 11120410. Conforme disposto no Manual Técnico de Orçamento em 2011, disponível no site www.planejamento.gov.br, nós temos um exemplo da classificação da receita orçamentária, discriminada da seguinte forma: COERAASS, onde o C representa a categoria econômica, O de origem, E espécie, R rubrica, AA a linha, SS subalínea. Então, nós temos o código 11120410, que é para a receita proveniente do imposto de renda. O código é a categoria econômica, a origem, a espécie, a rubrica é 2,
a alínea 04 e a subalínea 10. Em relação aos estágios da Receita Pública, atualmente há uma divergência entre os autores, onde alguns afirmam que a Receita percorre 4 fases ou etapas, enquanto que outros partem do pressuposto que a Receita percorre 3 fases ou etapas. Essa divergência é causada pelas características implementadas através do sistema informatizado de processamento de dados, que praticamente uniu a terceira e quarta fases em uma só. Para fins de estudo, vamos considerar os estágios da Receita como sendo 4, seguindo o Manual de Procedimentos das Receitas Públicas divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional em 2008, que são eles: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Previsão, primeiro estágio e mais importante, que se inicia a partir das definições das estimativas de receita, quando da elaboração orçamentária. Esse estágio é caracterizado pelo planejamento das ações governamentais, tendo em vista que neste momento são fixados os valores a serem arrecadados. Serve de base para que a administração pública atinja seus objetivos. O segundo estágio é o lançamento. De acordo com a Lei 4.320/64, em seu artigo 53, estabelece o segundo estágio como sendo o lançamento. Esse estágio consiste em um mero ato administrativo, caracterizado pela identificação e individualização do contribuinte, ou seja, lança-se quem irá pagar o crédito tributário e também utilizado no caso dos direitos líquidos e certos a que o governo faz jus por força de lei. A individualização do contribuinte deverá ser completa, discriminando a espécie de tributo, o valor e o vencimento de cada um. Existem, então, 3 formas de lançamento: direto ou de ofício, que é quando o lançamento é realizado por iniciativa da autoridade administrativa, ou por declaração, que é quando o lançamento é realizado por iniciativa do contribuinte, e por homologação, que acontece quando o contribuinte efetua por força de lei o pagamento antecipado do tributo sem a comunicação à autoridade administrativa. O lançamento é apenas um ato administrativo da repartição fiscal, baseado na individualização do contribuinte, portanto não produz nenhum documento contábil que necessite de escrituração contábil. Não há nada para ser registrado nele. Temos ainda outro estágio da Receita, que é a arrecadação. A arrecadação constitui-se no ato através do qual o contribuinte comparece perante os agentes arrecadadores, que são as repartições fiscais e rede bancária autorizada, e realiza o pagamento dos seus tributos ou outros débitos para com o Estado. É caracterizado pela entrega de numerário ao agente arrecadador. Os agentes arrecadadores devem fornecer recibo das importâncias que arrecadarem para que o contribuinte tenha a prova da quitação do seu débito. E por último, temos o estágio do recolhimento, que caracteriza-se pelo repasse ou entrega diariamente dos valores arrecadados por parte dos agentes arrecadadores ao Tesouro Público, representado pelo seu agente financeiro, que no caso da esfera federal é o Banco do Brasil. Então, e a receita extra-orçamentária, o que é? Ela compreende os recolhimentos efetuados que constituirão compromissos exigíveis cujo pagamento não está vinculado a uma autorização legislativa. Esse tipo de receita é a que não integra o orçamento público. Sua realização não se vincula à execução do orçamento, nem constitui renda efetiva ao Estado, que é apenas depositário desses valores. Então, a receita orçamentária são ingressos extra-orçamentários de forma compensatória nos cofres públicos. Como exemplos, nós temos calções, fianças e depósitos de terceiros. No caso da receita extra-orçamentária, o governo é obrigado a arrecadar valores que legalmente não lhe pertencem. Portanto, não deveria se considerar válida a expressão receita,
extra-orçamentária, devido a estarmos diante de um simples embolso ou ingresso extra-orçamentário. Os ingressos extra-orçamentários, inadequadamente chamados de receita extra-orçamentária, nunca podem ser confundidos com as contas de resultado positivo na ótica de ciência contábil, pois eles não afetam o PL, o patrimônio líquido, são oriundos de fatos permutativos e geram dispêndios extra-orçamentários. Bem, encerramos os assuntos da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!